Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso aí que estamos participando, tá certo? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o elemento químico, tá? Na aula anterior a gente viu um pouquinho da estrutura atômica, né? A gente aprendeu um pouquinho do próton, do elétron, do nêutron, algumas relações entre eles, a localização deles dentro do átomo, certo? E agora a gente vai saber aí entender o que é um elemento químico e saber representá-lo e ler a representação que vai aparecer para nós em alguns momentos, tá certo? O que é um elemento químico, então, de fato? Elemento químico é o conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Ou seja, se nós pegarmos aí aquilo que a gente aprendeu na aula anterior, de que o número atômico é o mesmo número de prótons que ele tem no núcleo, ou seja, o número atômico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Dessa forma, nós podemos falar o seguinte, ó, que todos os elementos que possuem 12 prótons, né, todo elemento químico que você observou e ele possui 12 prótons em seu núcleo, ele é o elemento químico classificado com um número atômico 12, né, e o nome dele é magnésio, certo? Eu estudei um aí e tem 22 prótons no núcleo. Opa, 22 prótons no núcleo, a gente sabe que a relação entre próton e número atômico, né, são iguais. Então, todo elemento que tiver 22 prótons em seu núcleo é classificado no número atômico 22 e o nome vai ser titânio, tá? E assim por diante com todos eles aqui, tá certo? Então, o elemento químico é esse conjunto formado por átomos que apresentam este mesmo número atômico. Todos que possuem o mesmo número atômico são classificados como o mesmo elemento químico, tá? De acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é aquela que desenvolve organizações, que determina aí nomenclaturas, né? E que faz o controle aí de todos esses elementos químicos, ela determinou que para representar um elemento químico deve-se indicar seu símbolo e os números atômicos e de massa. Olha que interessante. Eles determinaram que quando você vai representar um elemento químico, você tem que representar e vai colocar o quê? Que informação que você vai colocar? O símbolo, né? O que é o símbolo? Símbolo é, por exemplo, o H. O H a gente sabe que na tabela periódica é o hidrogênio. O K é o potássio. O K, o Ca é o cálcio, tá? Isso é o símbolo do elemento químico. Além de você ter que dizer o símbolo do elemento químico, você tem que dizer o número atômico dele e o número de massa. Olha que legal isso aqui. Com esses dois números em mãos, você consegue determinar qualquer outro, não é verdade? Se você tem um número atômico, automaticamente você sabe o quê? Lembra da relação que a gente fez na aula passada? O Z é igual ao P, que é igual ao E. Número atômico, número de prótons e número de elétrons. Se você sabe o número atômico, automaticamente você sabe o número de prótons e automaticamente o número de elétrons desse elemento. Ok? Isso sempre no seu estado fundamental, no seu estado aqui da tabela, tá? E o número de massa, porque com o número de massa você consegue determinar, com o número de massa e o número atômico junto, o número de nêutrons, né? Você consegue determinar o número de nêutrons. Por quê? Porque o número de nêutrons não é a diferença do número da massa e o número de prótons. Então, aí você consegue determinar o número de nêutrons e você consegue determinar todas essas unidades aí subatômicas e o número atômico, inclusive. Tá bom? Então, sempre vai ser representado desta maneira aqui. O X aqui, claro, representa um elemento químico genérico, tá? Não existe um elemento específico para esse X aqui, tá? É apenas para representar. O elemento X, então, elemento químico. Na parte superior aqui
geralmente é na parte esquerda, mas aqui também está trazendo que pode ser na parte direita, tá? Então, na parte superior, o que vai estar representado? O número de massa. E na parte inferior, esquerda, o número atômico, que é o mesmo número de prótons, tá? E aqui aquela nossa formulazinha, né? Tá representando aqui. O que interessa para nós aqui é a representação aqui, tá? Por exemplo, olha só, se nós pegar o cálcio, né? Se nós pegar o cálcio, que é Ca, como que a gente representa o cálcio dessa forma aqui? A gente sabe que o cálcio ele tem, olhando pela tabela aqui, lógico, né? Ele tem 20, é o número atômico dele, e o número de massa aparece aqui embaixo, que é 40, tá? Arredondando ali, 40. Então, se esse cálcio ele tem 40 de massa e o número atômico dele é 20, como que a gente vai representar ele aqui? O elemento, o símbolo dele aqui no meio, na parte de cima aqui, quem vem? A massa, 40. E na parte inferior, o número atômico, que é 20. E dessa maneira está representado o elemento químico. E você tem que saber ler ele assim. Por exemplo, esse elemento que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Na 11 23. E aí? Você tem que saber ler isso aqui, né? Indiferente dessa leitura aqui. Você tem que ver esse símbolo e dizer, o Na é o sódio, né? Claro que você não precisa decorar aquelas coisas da tabela, né? Você vai lembrando aos poucos, vocês vão ver. Quando nós chegar no estudo da tabela, depois vocês vão automaticamente, os principais elementos, vocês vão lembrar do símbolo deles. Caso não lembre, claro que pode recorrer à tabela periódica, certo? Como eu falei na aula anterior, não é decorar, é entender, tá? O que adianta decorar uma tabela periódica se você não sabe utilizar ela, né? Então não adianta nada, tá? Então olha só, o Na é o sódio, então esse elemento é o sódio. Se eu pedir para vocês aqui qual que é a massa dele e qual que é o número atômico, qual que é o número de prótons, qual é o número de nêutrons e qual é o número de elétrons que ele tem. Será que a gente seria capaz de fazer isso? Olhem aqui. Qual que é o número de massa dele? Lembrem, o número de massa sempre na superior aqui. Então, o número de massa dele é 23. O número atômico dele é 11. Certo? Ok? A partir disso aqui, a gente consegue determinar esses outros muito facilmente, né, gente? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Olha aqui, ó. Até apareceu aqui. Olha aqui. E ainda está frisando aqui, ó, no estado fundamental. Vocês vão entender por que eu tô batendo muito nesse estado fundamental mais para frente, aí, quando nós estudar os íons, tá? O que a gente tem de relação aqui? Que o número atômico é o mesmo número de prótons. A gente não tem o número atômico, automaticamente a gente tem o número de prótons, que é 11. O número de prótons não é o mesmo de elétrons, que o átomo é um sistema eletricamente neutro. Então, o mesmo número de prótons, não é o de elétrons. Então, quantos prótons tem? 11. Quantos elétrons? 11. Agora, o número de nêutrons não está aparecendo aqui. Mas a gente sabe que o número de nêutrons é o quê? A diferença entre a massa e o número de prótons. Ou seja, o número de nêutrons é a diferença entre a massa e o próton. 23 menos 11. Certo? Lembraram? Se nós fôssemos escrever a fórmula, dele, ficaria como? Nêutron é igual ao número de massa menos o número de prótons, certo? E a gente teria 23 menos 11, a gente tem então o número de nêutrons igual a 12, né? Então a gente consegue descobrir, viram? A partir dessas duas informações, dessas três, né? A gente consegue determinar o nome do elemento químico através do seu símbolo, o número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons, tá?
fazer um exercíciozinho aqui, ó. Exemplo, represente o átomo de hélio que possui em seu estado fundamental 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons. Primeira coisa aqui ele está trazendo para nós, né, o símbolo do hélio, né? Que bom, né? O símbolo do hélio, então, é o He, tá? Lembrem, na parte superior vai o quê? Número de massa. E na parte inferior, número atômico, ok? 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons. Tem o número de massa aqui? Não, né? Tem o número atômico aqui? Não. E agora? A primeira e mais fácil é nós descobrir o número atômico, né? Por quê? Porque o número atômico que a gente falou até agora é o mesmo número de prótons, ou seja, o número atômico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. E dessa maneira, se ele está dizendo que tem 2 prótons, qual é o número atômico dele? Se tem 2 prótons, o número atômico também é 2. Então a gente já pode colocar aqui o 2 aqui. E o número de massa agora? Lembrem daquilo que eu falei. Número de massa é o quê? Tudo aquilo, ou a soma de todas as unidades que estão no núcleo. Ou seja, o número de massa é igual àquilo que tem no núcleo. O que tem no núcleo? Prótons e nêutrons, isso aí. Então, prótons mais nêutrons, certo? Agora sim, número de massa é igual ao quê? Número de prótons, 2, mais o número de nêutrons, e nós vamos ter que a massa é igual a 4. E aí a gente consegue, então, determinar o número de massa, o número atômico e o símbolo desse elemento químico aí. Olha aí como é fácil, né? Outro exemplo aqui. E aí a gente encerra essa nossa aula. Represente o átomo de carbono. Aqui ele também já está trazendo para nós aqui a simbologia, né? Que é o C, que é o carbono, que possui em seu estado fundamental 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. A mesma situação anterior, ele não está nos dando aqui a massa e nem o número atômico que a gente precisa preencher ali, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Achar através de relações aqui. A primeira e mais fácil é o número atômico. Por que o número atômico? Porque o número atômico é o mesmo do número de prótons. E aqui ele está dizendo que nós temos 6 prótons, então ele vai ter o que aqui? 6 como número atômico, tá certo? E o número de massa? O número de massa, a gente sabe que a massa é tudo aquilo que está no núcleo, e o que está no núcleo é o próton e nêutron. Então, o número de massa vai ser igual ao próton mais o nêutron, né? O número de massa vai ser igual ao número de prótons, 6, mais 6 nêutrons. E a gente vai chegar à conclusão que o número de massa é 12. E a gente coloca o 12 aqui. E fechamos mais um aqui. Ok? Não tem dificuldade nenhuma, tá? Sempre lembre daquilo que eu falei na aula passada, dessas relações aí que você não pode esquecer, que você resolve qualquer situação aqui, tá bom? Beleza? A nossa aula hoje sobre o elemento químico, a representação dele, vai ficando por aqui, tá? Desejo a vocês aí bons estudos e a gente se encontra aí na nossa próxima aula.